Vamos falar de Vasco. Eu queria estar falando sobre os preparativos do time para o jogo de domingo contra o Bahia em Salvador, mas hoje teve julgamento de São Januário na Justiça de Janeiro. E olha, fica difícil a gente convencer o torcedor, fica difícil para a gente se convencer. São Januário não é perseguido. Mais uma vez a Justiça impediu o Vasco receber a sua gente, a sua família, a sua torcida, né? E continua interditado o São Januário. Vamos falar sobre o estimado, muito entre aspas, para a gente estar sendo irônico, do Rodrigo Terra, que tem já é um histórico, né, de pegar no pé do Vasco, para dizer o mínimo. E a desembarcadora que votou, deu um voto inerva para São Januário continuar interditado. Olha, ela também não é muito acima de qualquer suspeita, não. E vamos falar também da nova estratégia do Vasco. A diretora jurídica do Vasco, Gisele Cabeira, deu para a TV Globo as novas estratégias do Vasco para tentar continuar na luta de conseguir que a torcida acompanhe o time em sua casa. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E domingo a bola rola. E como rola lá em Salvador, às 6h30 da noite, Bahia e Vasco, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como você preferir, quem gosta de turno e retorno, terceira rodada do retorno. Bom, e hoje, como eu falei na introdução, a gente queria estar falando do preparativo do jogo para o confronto contra o Bahia, que é um confronto direto, um jogo que vale 6 pontos, já que o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Vasco, na zona de rebaixamento, lutando para sair dela. Então, tudo leva aqui que vai ser um jogo quase final de campeonato. Desde hoje, teve um julgamento em São Januário, onde havia uma expectativa grande dos embarcadores votarem pela liberação de São Januário, já que o Vasco já cumpriu a sua punição esportiva contra aquele barraco que teve, né, no jogo contra o Goiás. Embora o Santos esteve bem pior, inclusive jogando sinalizador em cima do goleiro Cássio, num clássico que o Santos perdeu para o Corinthians, na Vila Belmiro. O Santos praticamente não cumpriu, pelo menos literalmente, como foi posto para o time da Vila Belmiro. Depois eles entraram com recurso e conseguiram liberar bastante a torcida de novo. Hoje o Vasco é o único time da Série A que não pode jogar com a sua torcida. Fica difícil até para a gente se convencer que o Vasco não é perseguido. Ainda mais sabendo do histórico, que eu já vou falar aqui, do Rodrigo Terra contra o clube, que ele não tem mesmas ações contra os demais clubes, nem contra o clube do coração dele. Que a gente vai falar também com ele, inclusive provando que ele é isso. Complicado, o sistema muito complicado. Por 2 votos a 1, eles mantiveram a interdição de São Januário. Foram 3 desembarcadores votando, e 2 votaram pela manutenção
dessa decisão absurda, infame. E, aliás, só o São Januário eles exigiram biometria e o Vasco fez. E mesmo com essas exigências, botaram continuar o estádio vascaíno interditado. Bom, e eu já estava conversando antes do julgamento, eu não estive lá onde foi o julgamento, né? Mas eu estava conversando com o Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, porque chegou de manhã esse moscate que eu vou mostrar para vocês, do Rodrigo Terra, que ele fala, inclusive, chamam os São Januário de pior estádio do Brasil, que seria uma votação contaminada. E fica difícil de provar que não, que o presidente lá da votação, o desembargador Fernando Foxi, ameaçou prender quem fosse protestar contra o resultado. Estamos numa democracia ou numa ditadura, Fernando? Por isso só já imaginei que a votação fosse contaminada para manter essa decisão infame de o Vasco não poder receber sua torcida. E por 2 votos a 1, o Vasco foi impedido de receber seu torcedor, não pode jogar com torcida em São Januário. Bom, e ao histórico do Rodrigo Terra, ele tem um longo caminho de perseguição ao Vasco. Inclusive, ele já foi punido, né, por ser parcial, né, sempre contra um clube. E em 2003 ele deu uma entrevista no Boticast Clube. Ele recusa falar com os outros, com o Boticast ligado ao Vasco, dizendo que ele não atende Boticast e direcionado a torcidas. Engraçado que ele deu uma direcionada à torcida, que é o post só. E ele ali, ele assume que ele é tricolor, torcedor do Fluminense. E quando foi falado, questionado, os colegas lá, um canal de torcedor, eu não vou cobrar deles que eles têm uma cobrança jornalística de apertar o desembargador, inclusive deles ter falado que ele tem um lado, já que ele mesmo diz que o São Januário está fazendo biometria e faz uma acusação a São Januário. E eles dizem ao teu lado que o Vasco está se fazendo de vítima. Esquece outros casos, como na Vila Belmiro, que foi bem pior. Nenhum torcedor saiu ferido ali. Sabe como aquele racista que estila racismo, depois fala que não é racista, que tem até amigos que é negros. Foi um tipo disso que o Rodrigo Terra falou, né, nessa declaração que ele assume o coração dele. E a coisa de São Januário é o pior estádio do Brasil. Uma maneira positiva para o espetáculo, como existe inclusive a Bravo,
né? Uhum. Tem outras, estou falando do Fluminense, Sim, que tem a Nação até 12, o meu time, acho que né? é louco Nós, pelo Botafogo também. e que tem uma relação institucional com as forças policiais que rende resultados. Mas não é novidade para quem conhece a figura Rodrigo Terra, né, já que em 2006 ele começou querendo ficar famoso em cima do Vasco, para se dizer, às vésperas da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. O Montão pediu uma coisa e conseguiu eliminar, que destruía toda a diretoria do Vasco, acusando sobre a venda dos ingressos. Depois o Vasco conseguiu um recurso e a liminar do Rodrigo Terra foi cassada. Como vocês podem ver, as tentativas do Rodrigo Terra dessa liminar de destruir a torcida do Vasco, inclusive tem uma matéria do Lance sobre isso. E 11 anos depois ele fez mais uma tentativa de ficar famoso em cima do Vasco, né, e uma semifinal entre jogo entre Vasco e Flamengo, e o extremíssimo promotor entrou para a torcida única, né, já que entre Vasco e Flamengo, né, falando que houve brigas nesse clássico para evitar outras brigas que deveria ter torcida única. Teve briga, só que nesse ano teve várias brigas de clássicos, e outros clássicos, e esse Mado, promotor, não atua da mesma forma, mas sempre com o Vasco ele pegando o pé. E também o promotor, né, em 2017, pela primeira vez, ele fez o que conseguiu agora, né, entrou com uma medida pedindo intervenção de São João. Sempre ele. Né. Também, nesse mesmo ano, de 2017, ele tentou mais uma vez destruir a diretoria do Vasco. Ainda pediu uma multa de 500 mil. Só que dessa vez ele se dá mal porque ele foi acusado de suspeição e ser parcial. Como vocês podem ver, já o histórico do Rodrigo Terra contra o Vasco não é vende hoje. E eu acho que a diferença da agora é que ele está com colegas que são igualmente, tem um lado igualmente, e tentam perseguir a um rival dos seus queridos clubes. E foi mais uma vez em 2017 que ele tentou destruir a diretoria vascaína. E além dessa perseguição ao Vasco, ele é um colecionador, como se fosse como vocês podem ver, que ele, além de perseguir o Vasco, ele se sente um piloto de Fórmula 1, como condutor, como motorista, que de 2001 a 2005 ele perdeu 46 pontos na carteira. Ele dirigia em alta velocidade,
né, já entrou com uma ação de suspensão de multas, gerando conflitos de repatriações. Eu acho que ele se sente um Max Verstappen, um Lewis Hamilton quando está dirigindo, que ele dirige em alta velocidade, coleciona multas. Para você ver o estimado promotor, além de não ser um cara que respeita as leis do trânsito, é um cara que cismou com o Vasco. Para eles é o mínimo. E, apesar desse histórico todo, ninguém para dar um puxão de orelha na conduta antiética desse profissional. Hoje, ele não esteve à frente do julgamento do recurso do Vasco, mas muito provavelmente alguém afiliado ideologicamente com o Rodrigo Terra, a ponto de continuar com essa perseguição ao Vasco. E temos aí a desembarcadora que votou o voto de Minerva, né? Que dava 1-1. Um desembarcador votou a favor da liberação de São Januário, o outro votou pela manutenção, e a desembarcadora Renata Machado Cota foi a que acompanhou o ator nesse voto de Minerva para manutenção da interdição de São Januário, né? O São Januário não poder voltar a receber a sua torcida. E ela, como ser impecável, por assim dizer, estamos sendo irônicos, claro. Os torcedores já até levantaram a vida da mulher, e ela, em 2010, foi pega lá ali, seca. Ela, sabendo que estava errada, ela se defendeu com carteirada, quis dar carteirada, ameaçando os profissionais que estavam fazendo seus trabalhos, né? Ela se recusou a usar bafômetro, estava sem habilitação e ameaçou que prender quem fosse fazer seu trabalho. Para você ver que só tem gente limpa, por assim dizer. Estamos sendo irônicos mais uma vez, para vocês não levarem ao pé da letra quando eu falo limpa. Perseguindo o Vasco. Mas esse espaço está aqui para esses cidadãos que eu duvido muito que vão querer se manifestar. Provar que não. E a diretora jurídica do Vasco, Gisele Cabeira, falou na saída do julgamento os próximos passos do Gigante da Colina para poder voltar a receber os seus torcedores. E eu mandei no nosso grupo de assessoria, com a assessoria de imprensa do Vasco, se o Vasco pensa em recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão acima do Superior Tribunal de Justiça do Rio, se eles pensam em recorrer ao Superior Tribunal Federal, e sobre essa decisão infame de São Januário, não fui respondido. Até o presente momento que eu gravo esse vídeo, eu não fui respondido. Simplesmente escalar. Direito. Agora, para a Sport TV, para a TV Globo,
a Gisele falou das próximas estratégias do Vasco. Veja. Perfeito, nós vamos continuar lutando, acho que isso é muito importante que o torcedor vascaíno entenda. O Vasco, a barreira do Vasco, a torcida do Vasco não pode ser mais prejudicada. A gente vai adotar todas as medidas possíveis e imaginárias para que o Vasco continue tendo êxito nos seus direitos. Eu acho que isso precisa ficar importante, não só na nossa posição em relação ao Maracanã, mas como na liberação completa de São Januário. Nós precisamos disso, a torcida precisa disso e a barreira do Vasco precisa de São Januário de volta. Complicado, galera. Hoje foi um alerta visual e desculpe se eu estiver gritando, porque os implantes, né, a bateria dos implantes estão sendo carregados. Então, se eu não estou ouvindo a minha voz, se eu estiver gritando, me desculpe. Então, é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno. E olha, o sistema é dose. Como disse o Emílio Dias, contra tudo e contra todos. Até mais.